Neste problema temos a seguinte situação. Temos esses dois trilhos, né? A parte preta que vocês estão vendo são fios condutores em forma de arcos de circunferência, né? Um tem um raio R1 e outro tem um raio R2, tá? Estão conectados, né, por uma resistência R, né? Dessa forma aqui. E sobre esse trilho, né, existe uma barra condutora também, e que essa é livre para deslizar, né? Então, se vocês veem aqui, esse aqui forma um circuito fechado, né? Então, o fato dela estar se movendo implica que existe uma mudança no fluxo, porque temos um campo magnético B que estaria saindo do plano da figura, né? Se está saindo do plano da figura, então temos aqui também um campo magnético nessa região aqui, certo? E se tem um campo magnético e a área está aumentando, significa que existe uma corrente induzida dentro desse circuito, né? Esse circuito, pelo menos essa parte. À medida que essa barra vai se afastando, né, do R, o circuito cada vez fica maior, então a área está crescendo. Beleza. Vamos primeiro determinar a direção da corrente induzida, tá? Então, vamos lá. Temos que o campo magnético está apontando para fora do plano da figura. Então, pela lei de Lenz, né, a gente sabe que o sistema vai reagir com um campo magnético contrário ao aumento desse campo, né? Se o campo está saindo e o número de linhas de campo que atravessam essa região vai crescer por causa do aumento da área. Então, o sistema, para tentar evitar essa mudança, vai reagir com um campo induzido, né? Induzido, vamos chamar assim, na direção para dentro do plano, né? Para cancelar esse efeito de aumento. Então, uma vez que a gente identifica qual que é a direção do campo induzido, né, que seria para dentro, então a gente sabe que esse campo induzido provém de uma corrente que se cria, se estabelece pelo movimento dessa barra. E esse movimento dessa corrente, como eu sei qual que é a direção do campo, pela regra da mão direita eu posso determinar qual que é a direção dessa corrente, né? Então, se vocês veem, se eu tenho uma corrente em sentido anti-horário, né? Anti-horário nessa direção, então vai criar esse campo B induzido. É só fazer a regra da mão direita que dá certo, tá? Vocês vão apontar nessa direção, né? Com o dedo, né? Pulgar, e o resto dos dedos vai apontar na direção do campo induzido. Então, de fato, essa é a direção da corrente induzida. Então, a corrente induzida vai do ponto B ao ponto A. E esse está escrito aqui, né? Então, essa é a direção da corrente. Beleza. Agora que a gente já tem a direção da corrente induzida, agora é só calcular de fato a corrente, né? Bom, eu sei que existe uma fêmea induzida e eu sei que essa fêmea se calcula como a derivada do fluxo magnético com relação ao tempo, né? E eu sei que o fluxo é para situações onde o campo magnético muda e a área, que pode ser uma área de geometria irregular, a fórmula geral é isso aqui, certo? A integral sobre essa área, né? Só que, como a gente tem um caso bem simples, esse aqui seria o fluxo, essa seria a integral, né? Como a gente tem uma área bem conhecida, que seria essa região aqui, a área, e a gente sabe que o B é uniforme e constante em toda essa região, então eu posso simplesmente usar B, né, vezes a área dessa região, que eu vou chamar de A, tá? Vezes o cosseno do ângulo que forma B e A. O ângulo entre B e A, né, pode ser ou 0 graus ou 180. Por quê? Porque o vetor área é sempre perpendicular a essa superfície, certo? Então eu posso escolher um vetor área que sai do plano da figura ou entra dentro do plano da figura, né? Para evitar problemas de sinais, né? Problemas com a eleição da área, a gente sempre vai tentar escolher de tal forma que dê positivo o fluxo, tá? E isso não vai afetar em muita coisa, porque a gente já sabe a direção da corrente induzida. Então, a gente é mais fácil trabalhar com valores positivos, pelo menos na parte do fluxo, né? Então, vou escolher uma área, um vetor área que aponta na mesma direção que o vetor campo magnético externo, né? Esse vetor área ficaria aqui, na verdade.
Beleza? Então é 0 graus. Cosseno de 0 é 1, né? O fluxo magnético então é B vezes área. A área dessa região, né? Como se trata de um arco, né? Um arco de superfície, não sei como chamar, seria uma coroa, né? Uma coroa só que com um arco definido, né? Que dependeria do ângulo θ. Eu sei que essa região, né? Pelo menos para uma coroa, se essa parte externa é o raio maior, seria o que? Seria π R2 menos R1, né? Tudo isso ao quadrado. Seria a área da coroa, né? Só que esse aqui não é uma coroa completa, é um arco de coroa, né? Então é um pedaço só. Como que eu calculo a área de um pedaço da coroa? Então, aí que entra integral de superfície, né? Ou também existe a fórmula, só que eu não lembro exatamente a fórmula de como se calcula a área, né? De uma coroa, pelo menos que tenha um ângulo aqui θ, né? Esse aqui deve ser centrado. Então vou usar a integral de superfície em coordenadas polares, tá? Então eu sei que é R de θ, tá? Esse aí seria a área, né? A área de essa parte dessa região. Então eu tenho que definir os limites da integral, né? Então para R vai desde quanto? Desde R1 até R2. E para θ vai de 0 a θ, né? Então o fluxo magnético vai ser igual a quê? Esse aqui vai dar quanto? R quadrado dividido entre 2. Então, avaliando os limites de integração, vai ser R quadrado, R2 ao quadrado menos R1 ao quadrado dividido entre 2. Vamos integrar a parte de θ. Como é de 0 a θ, aqui vamos ficar só com θ. Beleza. Agora aqui a gente vai ficar com essa parte. E como eu já tinha falado, vai ser R quadrado menos R1 ao quadrado, tudo isso aqui dividido entre 2, né? Já integrando e avaliando os limites da integral. Certo? Então aqui ficamos com 1 meio dv θ R2 ao quadrado menos R1 ao quadrado. Certo? Esse é o fluxo magnético. Mas eu estou procurando a Fm induzida. Eu sei que é a derivada do fluxo, né? Do fluxo magnético. Então é só derivar o que a gente encontrou em relação ao tempo. Certo? Então vamos substituir aqui o fluxo. B θ R2 menos R1. E pronto, né? Esses R são constantes porque são raios que definem esses arcos, né? Então não deveriam mudar os raios. O campo magnético externo também não, esse meio é uma constante, obviamente. A única variável que muda é θ, então todo mundo sai da integral, né? Da integral não, da derivada. E ficamos com 1 meio de V R2 ao quadrado menos R1 ao quadrado. Agora ficamos com diferencial de θ com relação ao tempo. Mas eu sei que isso é a velocidade angular. Então, 1 meio B R2 menos R1 quadrado vezes ômega, né? Esse é pelo menos o E induzido, né? Agora alguém se perguntará, e o negativo? O que significa o negativo? O negativo significa que é uma força eletromotriz contrária ao movimento, ou seja, ela se opõe sempre às mudanças, né? Então, o sinal negativo geralmente não aporta muita informação no sentido numérico, tá? No sentido numérico, porque tanto faz se eu pego o valor positivo ou o valor negativo, enquanto eu já sei a direção da corrente, então não me vou preocupar pelo sinal negativo. Eu deveria me preocupar de fato com o sinal negativo quando eu não souber a direção da corrente, mas pela lei de Lenz a gente sabe facilmente identificar qual que é a direção da corrente, então eu sempre posso usar o valor absoluto de E, tá? Então vou ignorar a sinal negativa e esse aqui vou escrever dessa forma, tá? Beleza, esse aqui 2 ômega, né?
Então, pela lei de Ohm, né, eu sei que a força eletromotriz é igual a R vezes I, né? E se eu quero, nesse caso, o I induzido seria aqui, né? Aqui na resposta, se eu quiser ser detalhista, deveria colocar induzido. Então, é só isolar daqui o induzido vai ser a força eletromotriz, né? Dividido entre o R. Então, o I é basicamente a mesma coisa. Né? Mesma coisa. O ômega dividido entre o R. 2 vezes R, no caso. E pronto. É isso. Tá? E seria o induzido. Neste problema tem o seguinte, temos 4 espiras, né, que tem alturas L, 2L, 2L e 3L, tá? E o comprimento do lado horizontal eu não sei, mas como a gente viu durante aulas, a fêmea induzida não depende da parte horizontal, só depende da parte vertical quando ele entra em uma região onde tem um campo magnético, né? E a gente tinha visto, inclusive, que a fêmea induzida, né, quando atravessa uma região assim, era igual a quê? Era igual a o E era VLV, né? Ou VL. Bom, acho que a ordem é diferente. LVV. Alguma coisa assim a gente tinha definido. Esse aqui eu estou evidentemente pegando só o valor absoluto, né? Esse resultado é bem fácil de deduzir. Vamos imaginar que a gente tenha essa espira que está entrando, existe um X que está variando, né? Existe uma altura L constante, permanente, né? Nesse caso vou escolher um Y para generalizar nossa fórmula, tá? Então, lembrando, só para a gente lembrar, né? Era o fluxo, ou a fêmea induzida era esse aqui, né? Então, eu sei que o fluxo, né, vai ser igual a quê? A essa parte de X que está entrando, né? Porque esse aqui um lado poderia estar fora, mas a área que me interessa é aonde existe fluxo. Aqui, só nessa região existe fluxo. Então, essa área é correspondente a fluxo, né? Que seria B vezes a área vezes o cosseno, mas vai ser cosseno de 0 graus, isso vai dar 1, né? Então, a área vai ser esse Y, né? Esse Y vezes o X, certo? Então, B, o campo magnético, é constante, né? O Y, a altura, não muda. Quem muda é o X, porque à medida que ela entra na região, o X vai crescer. O X vai crescer, né? Vai crescer, então a área estaria aumentando. Então, o B e o Y saem da derivada, aqui negativo, e vai ficar dx dt. E isso aqui é a velocidade. Como que está entrando, certo? Então, é isso. Essa aqui a gente sabe, né? Que é, entre aspas, a fórmula, né? Quando uma espira retangular entra em uma região que tem campo magnético. Então, vou apagar isso aqui porque não é parte do problema, né? Na verdade, isso aqui é bom saber de memória, tá? Bom, agora que eu sei que é esse aqui, vamos saber qual que é a ordem das fêmeas induzidas, ou seja, quem é maior, quem é menor, né? A gente tem que organizar elas. Então, olhem que a fêmea induzida, ignorando o sinal negativo, depende do B, mas B permanece constante, então não muda. Depende do Y, o Y de quem? Das espiras, né? E olhem que, dependendo da altura da espira, a parte vertical, né? Ela vai mudar, porque para uns é 3L, para outros é 2L e para esse aqui é L. E a velocidade, todo mundo entra com a mesma velocidade. Então depende só da distância vertical. Então, como só depende da distância vertical, então obviamente nossa solução, pelo menos o módulo, né, nossa solução vai ser ordenada dessa forma. Quem que é maior? 3L. Por causa desse aqui, então esse aqui vai ser 3L e V vai ser o mesmo. Então todos vai depender do Y. Então esse aqui vai ter um F maior. Então eu chamei de E4, né? Y4, tá? Depois quem é maior?
depois temos esse aqui, né? Esse aqui, esse é maior a E3, só que esse E3 é igual a esse aqui, porque as duas têm a mesma altura. Lembrem que só depende da altura, então essas duas têm a mesma, tá? Não sei se essa aqui é uma notação válida, tá? Eu inventei basicamente, não sei se faz sentido escrever dessa forma, mas vamos a interpretar dessa forma, que esse aqui é maior a esse e esse é maior a esse, só que esse é igual a esse, tá? Desculpa, esse aqui é maior que esse e esse E3 é igual a E2. E esse E2, né, esse aqui é maior a esse daqui, né, ao E1, porque no final das contas essa seria a altura vertical menor dentre todas. Então essa é a ordem, né? É bem fácil de ver, não tem nada demais. E se por alguma razão pediria o tempo que demora cada um em passar, né? Quem que demoraria mais em atravessar a região? Esse aqui, né? Que tem maior distância horizontal, né? Que tem menor distância horizontal, passaria muito mais rápido, certo? Bom, beleza. Então esse aqui está ok. Temos um fio infinito, né, que está passando uma corrente nesse sentido, e temos uma espira, certo, que está se afastando com a velocidade v. Essa velocidade é constante, beleza? Inicialmente a distância de separação entre a espira e o fio era x, certo? Então a gente vai calcular a fêmea induzida, não, a corrente está pedindo que a gente calcule a corrente induzida no fio da espira, né? Beleza? E também está pedindo o sentido da corrente. Então, primeiro vamos encontrar a corrente induzida. Bom, é interessante, né, a gente ver o que acontece nessa situação. Temos uma corrente que passa por esse fio. Então, segundo a regra da mão direita, esse aqui, né, deveria ter um campo magnético que sai na direção fora do plano, né? Esse aqui entra para dentro, certo? O B é criado por esse fio aqui. Ok. E também podemos ver que se se trata de um fio, a gente sabe que o campo magnético criado por um fio depende da distância radial, né? Ou seja, dessa distância aqui. Se essa distância a gente chamar de R, então significa que à medida que a gente se afasta do fio, o campo magnético vai ser menor, né? Se eu represento com pontinhos a intensidade do campo, aqui vai ser maior, aqui vai ser um pouco menor, aqui vai ser um pouco menor, aqui vai ser um pouco menor, e assim por diante, né? Então, o campo magnético é mais intenso nessa região e menos intenso nessa região. A pergunta é, será que é suficiente que o campo magnético mude ao longo, no espaço para que exista fêmea? Não é suficiente. Não importa se muda no espaço, tá? Vamos a supor que aqui tínhamos 100 teslas de campo e aqui temos 1 tesla de campo, de intensidade. Não importa se passa 1 segundo ou 1000 anos, essa intensidade não muda. E se não muda no tempo, não existe fêmea induzida. Então, se não tiver movimento, esse aqui, essa espira, se essa velocidade não existisse, não existiria a fêmea induzida se ele estiver estático, tá? A fêmea é criada dentro da espira, né? Aparece dentro da espira só se o campo magnético, ou o fluxo, na verdade, muda com relação ao tempo. Se o tempo avança e o fluxo está mudando, então significa que existe uma fêmea induzida. Se o fluxo não muda, então não existe uma fêmea induzida, tá? Então, o fato de ter uma velocidade é muito importante, porque é por isso que aparece uma fêmea induzida, certo? Então, beleza, vamos a tentar deduzir como que é essa corrente induzida. Para encontrar a corrente induzida, precisamos do fluxo, né? Vamos começar pelo fluxo. Como se trata de um campo magnético que varia no espaço, né? Então, se se trata de um campo magnético que varia no espaço, a gente vai pegar essa fórmula aqui, né? Forma integral do fluxo. Esse aqui se integra sobre a região onde passa o campo magnético. Mas como estou integrando, com certeza vou pegar só inicialmente uma região infinitesimal de área, que vamos chamar esse aqui, essa distância aqui, tá? Essa distância aí, beleza? Então, vamos a chamar essa distância diferencial de x linha. Por que x linha?
Porque esse x aqui é a distância inicial, ou seja, inicialmente esse x não muda, é estático. E quem varia quem depende da área, na verdade, ou seja, a variável que depende da área é essa linha horizontal. Essa linha horizontal que define o fio e a parte esquerda da espira não tem nada a ver com essa região, porque o fio pode ser 50 vezes mais longo, né, na horizontal, que esse x não muda. Então é por isso que a variável que estou chamando essa vai ser dx', tá? Para meio que identificar as variáveis de integração, porque se eu chamei x a esse aqui, e se eu chamo x aqui de novo, meio que a gente vai confundir esse x com esse x, só por isso, tá? Poder chamar x de fato, porque é horizontal, mas como eu já escolhi aqui, ou o problema já escolhi que se chame x essa distância inicial, então é por isso que eu vou chamar x'. Ok, a área, né, como estou pegando esse pequeno pedaço infinitesimal, vai ser a base, que seria a diferencial de x', vezes a altura, que seria a. Então, esse aqui vai virar que antes de fazer isso, como se trata de um vetor b que é perpendicular ao plano e está entrando, e o vetor área eu posso escolher sempre na direção do campo, né? Sempre que seja perpendicular, claro, ao plano. Então eu posso trabalhar só com módulos, então vou trabalhar com módulos multiplicado por um cosseno, né? Então como o cosseno pode ser zero, então o cosseno de zero vai ser 1. Então aqui deixamos o campo B aí, diferencial de área. Diferencial de área, como eu já falei, vai ser a base, que é diferencial de x, vezes a altura. Então, vai ser a altura vezes diferencial de x', certo? Agora eu vou escrever o B. Eu sei o campo magnético B criado por um fio infinito. Eu sei que esse é μ e dividido entre 2πr, né? Esse aí. Ficamos com a dx'. Aqui agora tem um detalhe, eu não sei quem é esse r, né? E a variável de integração é x', e aqui não veio nenhum x'. Mas eu sei que esse r posso colocar em função de x'. Como? Esse r é a soma desse x mais uma distância aqui, que eu vou chamar x'. Não é casualidade, é porque essa distância horizontal definida só nessa região, eu escrevi como x', né? Então é aceitável chamar qualquer distância horizontal nessa região de x' também. Então o r seria quem? X mais x', tá? Então o fluxo vai ser igual a, vou tirar do integral que for constante, isso aqui sai e ficamos com diferença de x' dividido entre r, mas r é x mais x', beleza? Qual que são os limites de integração? Como esse x' só está definido em essas duas regiões, entre essas duas, então esse vai ser só entre 0, né, até b, tá? 0 a b, só. Beleza? Então, de 0 a b. Por causa de que está definido só nessa região, pelo menos a área, né? A área está só definida nessa região. Então, o fluxo integrando é uma integral bem simples, tá, gente? Não tem nada demais. É só fazer uma mudança de variável que troco por u, que a resposta vai ser logaritmo de x mais x' avaliada entre 0 e b, tá? Então aqui temos que μ 0 a 2π, certo? Logaritmo de limite final menos limite inicial. Como eu sei, eu já vou colocar desculpa, gente. Não tá certo aqui. dx. Tá certo. Achei que o limite da integração inicial era x, mas não é 0 mesmo, porque, né? Então, só está definido nessa região. Então, limite final, né, que seria b, e estou integrando, estou usando x' como variável de integração, então, limite final, por propriedades logaritmo, inclusive, né, mais b, né, dividido entre, agora, esse vai ser o valor 0, né, aqui em x' e vai ficar só x, tá? Então o fluxo
vai ser 2π logaritmo. Eu posso, né, distribuir o x, né, na divisão. Beleza, esse é o fluxo. Mas aí não acaba, né? Eu não quero o fluxo, eu quero a força eletromotriz induzida. Então, se é induzido, eu sei que isso se calcula como menos a derivada de φ com relação ao tempo, né? Então, aqui o fluxo é tudo isso aqui. Dividir entre 2π, logaritmo de 1a mais x, isso aí, né? Vou tirar da integral o que for constante. Então, negativo e a 2π, certo? Aqui dentro ficamos com logaritmo. Agora, x será que uma constante? Essa é a pergunta, né? Porque se for uma constante, isso vai zerar. Mas, agora, inicialmente, esse era o nosso x, né? Mas, quando o v se afasta, né? Se afasta do... Não quando o v, quando a espira se afasta, esse x vai crescer e esse x vai variar no tempo. Então, se eu fosse alguém dentro da espira, eu mediria essa distância x e eu veria como ela está aumentando, mas nos limites de integração, né, que a gente usou como nas variáveis de integração como uma constante, e de fato, né, desde a perspectiva desse aqui, né, para fins de cálculo do fluxo, esse x não intervém no cálculo da integral nessa região. Então é por isso que o x, para quando a gente integrou nessa região, não mudava. Mas quando a gente calcula a fêmea induzida, né, a gente vê que esse x, quando a gente derivar, esse x na verdade está dependendo do tempo, porque cada vez se afasta do fio. Então é por isso que eu vou derivar e vou pensar que esse x depende, sim, do tempo, tá? Então, a derivada desse aqui é logaritmo de quem? Não, logaritmo não. A derivada do logaritmo é 1 dividido entre o que estiver dentro, né? Vezes, pela regra da cadeia, vezes a derivada que estiver dentro, que é a derivada de 1 é 0, menos a dividido entre x quadrado, certo? Então, continuando aqui, temos negativo com negativo vai dar positivo aqui, a 2π, beleza? Aqui, o x posso distribuir aqui um x quadrado, aqui um x quadrado com um x vai cortar, então vamos ficar com, aqui era b, não sei por que eu coloquei aqui era b, né? Eu troquei. Aqui era a, b, então, né? Aqui ficamos com x quadrado mais ax, certo? Fatorando 1x, e vou escrever tudo junto, tá? Fatorando x, ficamos com x mais a. E pronto, esse é pelo menos a fêmea induzida, né? Agora que eu tenho a fêmea induzida, pela lei de Ohm, né, que eu sei que é I vezes R, para encontrar o I induzido, é só dividir entre R aqui, que seria a resposta. I, A, B, dividir entre 2π, x, A, mais A, aqui deveria de multiplicar vezes 1R. E pronto, esse seria o I induzido, tá? Bom, agora que eu sei qual que é a corrente induzida, vamos com a parte mais fácil, identificar qual que é a direção ou sentido da corrente. Eu sei que a espira está se afastando, então à medida que se afasta a espira, né? À medida que se afasta a espira, o campo magnético V, criado por isso aqui, influenciando nessa espira, vai diminuir, né? A intensidade do campo vai diminuir, e se a intensidade muda, significa que o fluxo muda, cada vez é menor. Se o campo magnético, a intensidade do campo magnético está diminuindo, então o sistema reage com um campo que tenta adicionar campo magnético, né, para evitar essa mudança de perda de campo magnético. Vamos chamar assim, né? Vamos fazer essa analogia só para a gente entender. De novo,
quando se afasta o fio, significa que a intensidade do campo está diminuindo, mas o sistema não gosta de mudanças, tá? Então ele vai adicionar um campo magnético na direção do próprio campo magnético criado por isso, para meio que cancelar esse efeito de perda, tá? Então esse aqui é a direção do B induzido. Então, se esse é o B induzido, pela regra da mão direita, eu posso prever onde que é a corrente induzida. Então, se vocês usam a regra da mão direita, seria nesse sentido, usando a regra da mão direita, tá? Essa seria a direção da corrente induzida, do I induzido, em sentido horário, tá? Então, sentido horário. E é isso. Aqui temos o seguinte, temos uma barra metálica horizontal P, que esse aqui é P, esse aqui é de comprimento L, e massa M, escorrega com atrito desprezível. Tá, beleza. Basicamente se trata do seguinte, temos uma barra, que inicialmente estava posicionada nesse lugar, e por causa da gravidade ela vai cair. Só que pela lei de Lenz, a gente sabe que o sistema vai se opor a essa mudança, Então, a barra inicialmente vai cair com uma aceleração, mas à medida que a velocidade aumenta, a FEM dentro desse aqui induzido aumenta. E o fato de fazer isso, da FEM aumentar, a barra, cada vez a velocidade vai chegar a um ponto onde a velocidade vai permanecer constante, ou seja, vai ter um ponto onde vai ser uma velocidade terminal, que a gente chama, tá? Por causa de que existe uma FEM. Então vamos analisar melhor isso. Primeiro vamos a começar com o item A. O item A é qual é o sentido da corrente. Vamos iniciar então definindo qual que é o sentido da corrente. Eu sei, que a barra está caindo, está caindo entre aspas, na verdade está se deslizando. E sabemos que o fluxo vai mudar por causa de que essa parte forma um circuito fechado. Então a área aqui é a área onde existe o fluxo de campo magnético, e esse fluxo, segundo a direção de CV, vai ter um vetor área apontado nessa direção também, tá? Então beleza, vamos lá. À medida que a barra se afasta, a quantidade de linhas de campo que estão atravessando essa superfície vai crescer, vai aumentar. Então, o sistema não gosta de mudança, A gente viu que o sistema se opõe a esse tipo de mudanças. Então, o sistema vai reagir pela lei de Lenz com um campo contrário a esse aumento. Então, se está aumentando na direção, entrando ao plano da figura, então a FEM induzida, o B induzido, ou a corrente vai criar um B induzido do lado oposto, ou seja, para equilibrar o sistema, como está aumentando as linhas de campo para dentro, então o sistema reage com um campo magnético para fora, para cancelar o efeito. Então, uma vez que eu identifico o campo magnético induzido, qual que é a direção e o sentido do campo induzido, eu posso, pela regra da mão direita, saber qual que é a corrente que gera esse B induzido. Então, pela regra da mão direita, é fácil concluir que no sentido anti-horário, tá? Então, esse aqui, a corrente induzida vai nessa direção, tá? Ok, se existe uma corrente na barra aí, uma corrente I, então significa que existe uma força magnética, porque a gente sabe que se a gente tem uma barra condutora, um fio condutor e temos um campo magnético externo, a força magnética para um caso simples é I vetor L vezes vetorialmente V, Então temos o L, que seria na direção da corrente, e B, que a gente sabe que para dentro do plano. Então, se a gente faz a regra da mão direita, esse seria nessa direção de L, e o B estaria entrando dentro do plano. Seria nessa direção o campo, a força magnética.
Então, olhem que a lei de Lentz aqui aparece muito evidente. Por quê? Porque existe um movimento para baixo por causa da gravidade do próprio peso, mas o sistema reage, né, com uma força contrária ao movimento. Então, a gente define esse sentido, né? A direção e o sentido dessa força magnética é para cima, né? A gente viu durante aulas, a gente poderia interpretar bem, entre muitas aspas, como uma força de atrito, né? Como uma força que se opõe ao movimento, certo? Beleza, então. E essa força de atrito vai ser diretamente proporcional à velocidade, né? Mas essa é outra história. A gente fez uma analogia com a velocidade terminal quando um meteorito cai ou uma estrela, alguma coisa cai dentro do planeta, né? Que geralmente tem uma velocidade terminal à medida que atravessa da atmosfera, beleza? Então, tá. Temos uma força magnética para cima e temos para baixo uma força que seria o peso, certo? Que seria a força FP, que eu vou chamar força peso, certo? E pronto, né? Então, esse aqui já está respondido. A corrente induzida é no sentido anti-horário. Qual é a aceleração da barra? Então, como se trata de aceleração, então significa que a gente vai ter que aplicar a segunda lei de Newton. A somatória dos forças é igual a massa vezes aceleração. Então, qual força é positiva, qual que é negativa? Pelo curso de física 1, a gente sabe que a força a favor do momento são positivos e que são contra são negativos. Então, a força peso vai ser mg, né, que é o peso, vai ser positivo, menos a força magnética, que vai ser Fm, né, ma. Eu sei que esse aqui fica assim. A força magnética é que é ILB, tá? Se vocês veem com essa fórmula, vocês vão concluir isso aí, que a gente também fez isso. Então, mg antes eu preciso do I. O L é dado, o comprimento da barra, o B é dado também, o I preciso do I. Então, eu sei, né, que a fêmea induzida em barras que se deslizam em trilhos dessa forma, em U, né, a gente deduziu e usou várias vezes que é VLV, né? A gente viu isso. Esse aqui é meio que fórmula quando temos situações como essa aqui. Então, como eu sei que é esse aí, né, pelo menos um valor absoluto já, então eu vou substituir. Não, eu vou calcular a corrente induzida. Se este é induzido e esse aqui é a corrente induzida, porque tem que ser induzida, não tem mais corrente, não tem uma fonte de energia que cria uma corrente além da induzida, né? Então, a única coisa para que esse vire aí, eu tenho que dividir esse entre a resistência, né? Pela lei de Ohm, né? Porque eu sei que E igual a R vezes I. Então, se eu quero I, só divido entre R. Então, tá aqui. Isso é igual a massa vezes aceleração. Então, a aceleração se eu divido, né? Vai ser G menos B, L, R, V. Agora a pergunta é, qual velocidade? Por quê? Porque eu falei que a velocidade no início acelera, mas, né, acelera, ou seja, tem uma velocidade, depois tem uma velocidade terminal, por causa de que a fêmea induzida depende da velocidade. Então, à medida que ela cresce, a fêmea também cresce, ou seja, a força magnética também se opõe da mesma forma. Então, chega um ponto onde se equilibra todo e existe uma velocidade constante, tá? Então, a gente vai deixar isso assim, pensando que V é uma função do tempo, tá? Mas isso aqui está dando diferente. Vamos ver o que eu esqueci. Aqui falta M, né? Claro. Aqui. Esse era o I, né? Esse aqui era BLV dividido entre R e esse é o I. Mas o I está multiplicado vezes L vezes V. Então aqui ficamos com quadrado, certo? Então, e aqui a massa, né? Eu dividi aqui a massa, faltava a massa. Então, temos V quadrado, L quadrado. V. Que vamos deixar a função do tempo, em teoria. Então, esse seria o item B. O item C, com que velocidade terminar ela cai?
qual que seria a velocidade terminal, então? A velocidade terminal seria quando a aceleração quando a aceleração é zero, né? Quando a aceleração para de existir, então significa que atingimos uma velocidade constante. Então, vou zerar a aceleração, a igual a zero, então a gente chega em este caso aqui, e esse aqui, né, como o t já tem que ter passado um tempo muito longo, então essa velocidade não é mais uma função do tempo, senão vou chamar uma velocidade de v0. Estou chamando de v0, né, mas deveria ser chamado uma bf, alguma coisa assim, porque v0 parece que indica a velocidade inicial, né, mas vamos aceitar por enquanto, pensando que é uma velocidade final, tá? Realmente não foi a escolha, a melhor escolha ter chamado v0, tá? Então, esse aqui é fácil, né? Ficamos com r, m, g dividido entre b quadrado, l quadrado. E pronto. É isso. E o d? Qual que é o valor da corrente? Qual que é o correspondente à corrente? Correspondente a que? A velocidade terminal, tá, gente? A velocidade terminal. Então é fácil, né? Eu sei que a corrente I vai ser, isso aqui vai ser E dividido entre R, né? A flama induzida. Eu sei que a flama induzida é esse aqui, VLV dividido entre R, né? Então eu sei que a velocidade terminal, né? Para a velocidade terminal vai ser R mg dividido entre v quadrado L quadrado, certo? Então esse aqui corta, esse aqui corta, esse aqui corta, e ficamos com mg b L, né? VL. Beleza, só que nossa resposta, qual que é o valor da corrente correspondente? Nossa resposta está diferente. Só que aqui a gente deixou em termos da massa, né? mg. Mas o mg é o peso, né? O peso, força peso, para quando a aceleração seja zero, significa que se igualou à força magnética, né? E eu sei que a força magnética é igual a quê? A força magnética é I, L e LV, né? Não vai dar. Alguma coisa está errada aqui, vamos lá. Esse aqui era V. Falta um V aqui. Claro, esse aqui é VLV, né? Mas V a gente... Não, era muito mais simples que isso. Na verdade, era só fazer o seguinte. Era VL, né? Esse aqui, a flama induzida é BLV, né? Que a gente sabe de fórmula, e entre R. Mas esse V não é qualquer V, é a velocidade terminal, e acabou. Era bem mais fácil. E era esse aqui, né? Bom, é isso então. Nesse problema aqui tem o seguinte. Temos uma situação onde temos um condutor, né, formato de U, que temos uma resistência, essa distância é L, e essa barra é livre para se deslizar, né? Em um instante dado, né, existe uma perturbação que faz que essa barra, né, adquira uma velocidade VI, e depois o sistema evoluía, né, sem ter uma força externa. Só é como se tivesse literalmente dado uma perturbação, assim, uma pequena perturbação, e a barra empieza a se mover. E o fato dela se mover, vai existir uma flama induzida. E a gente viu que essa flama induzida, né, se interpreta como se fosse uma força de atrito. Então, essa barra, à medida que vai iniciar seu movimento, né, à medida que o tempo passa, cada vez a velocidade vai ser menor, né? E se a gente fizer a figura da velocidade, deveria cada vez ser menor, e assim, em um tempo muito longo, a velocidade final deveria de ser zero, né? Então, a gente espera esse comportamento. Então, vamos lá, vamos deduzir esse comportamento. Então, precisamos de quê? Da segunda lei de Newton. Mas antes de fazer a segunda lei de Newton, a gente vai deduzir a direção da corrente.
a direção da corrente vai ser aonde? Se o movimento está indo para essa direção, então significa que o fluxo do campo magnético cresce, porque a área cresce. Então, o campo magnético B, o número de linhas de campo que atravessam a área, essa área cresce. Então, o sistema reage com um campo magnético contrário para evitar esse crescimento, né? Então, esse campo contrário tem que ser para fora do plano, né? E a gente chama isso de V induzido. Para que se estão bem induzidos nessa direção, né? A única forma, pela regra da mão direita, é que o I induzido tenha essa direção, porque o I induzido é quem gera o B induzido, né? Então, essa é a direção do I induzido. Se eu sei que tem uma corrente que está passando por aqui, então deve existir uma força magnética. Eu sei que a força magnética é ILV, né? Pela regra da mão direita, né? Eu posso identificar que a força magnética é nesse sentido, tá? Bom, esse aqui, olhem que realmente funciona como uma força de atrito, né? Porque eu sei que a direção do movimento da barra é nesse sentido, então isso aqui está opondo ao movimento. Ok, uma vez que a gente identificou a força magnética, né, a gente aplica a segunda lei de Newton, porque a gente está procurando a velocidade. Como que a gente faz isso? A única força que a gente tem é a força magnética. Como é contrária ao movimento, então vai ser negativo. Tá? Negativo. E isso vai ser igual a massa vezes a aceleração. A força magnética é igual a ILV, certo? ILV. L é dado, B é dado, massa é dado, aceleração estou procurando, né? O I não tenho de dado, mas eu sei, né? Vamos colocar que o campo, a fêmea induzida por um valor absoluto dentro desse circuito, né? Dentro desse tipo de sistemas, quando uma barra está em um fio condutor em formato de U, a gente deduziu, a gente fez muitas vezes, que é VLV, né? Certo? Beleza, então o que a gente tem? Que I vai ser igual a quê? A essa mesma quantidade, né? Só que a gente divide entre a resistência. Por quê? Pela lei de Ohm, né? Eu sei que a força eletromotriz é R vezes I. Então, basta só dividir por R que eu consigo a corrente induzida, certo? Então, esse I vou substituir aqui. Vamos ter que menos B quadrado L quadrado, porque aqui tem um L e um B, aqui tem um L e um B. Então, por isso que é quadrado. Dividido entre R, que está acompanhado por V, igual a massa vezes aceleração. A aceleração eu sei que é a derivada da velocidade com relação ao tempo, tá? Bom, essa aqui é uma equação diferencial bem simples, tá? É da mais simples que existe, né? Olhem que eu posso, entre aspas, isolar o diferencial de V e desse lado o diferencial de V, né? Então, a gente pode escrever essa equação como esse aqui, né? Massa desse lado, o dt vou passar para esse lado, e que ficamos com derivada de V com relação dividir entre V, certo? Integrando, então temos que menos VL, esse aqui é VL quadrado, RM, diferencial de T, derivada de V com relação a V. Agora, durante a aula aconteceu uma coisa interessante. Esse aqui vai dar logaritmo. A gente fez o seguinte, a gente colocou a integral desde 0 até t. E aqui a velocidade, né? A gente colocou de velocidade inicial até a velocidade final, que a gente considerou que era 0. Mas, aqui tem um problema. Se eu considero que é 0, não é para qualquer t. É 0 só quando t é muito longo. Aí que é 0. Então é por isso que não estava dando certo. Porque se eu coloco diretamente 0, não é para qualquer caso nossa solução, vai ser para um t muito longo. Então é por isso que eu não posso definir os limites de integração aqui. Eu tenho que integrar primeiro, sem os limites, porque eu não sei em princípio os limites de integração. Então é por isso que não deu certo quando a gente tentou integrar com os limites de integração, tá?
integrando, né? Desse lado temos o t, desse lado temos logaritmo de v mais uma constante de integração, certo? Bom, agora a gente vai isolar o v. Desse lado temos logaritmo de v, né? Deixando tudo anulado, né? Rm t menos c. Aplicando a exponencial, né? Exponencial aos dois lados, né? Esse aqui, exponencial com logaritmo, vai cortar e vai ficar v. Desse outro lado vamos ter v menos v quadrado, l quadrado, r t vezes e menos c, né? Esse aqui é uma constante e nas aulas a gente chamou de k, né? Por que é uma constante? Porque esse aqui é uma constante de integração, uma constante. O é uma constante, um valor fixo. Então, uma constante elevada a outra constante, né? Então, temos k e menos v quadrado, l quadrado, dividido entre r, t vezes t. Ok. Não, t, peraí, onde que saiu esse t aqui embaixo? Era rm, tá? Rm. Ok. Bom, a solução poderia estar pronta, e inclusive na aula a gente deixa, né? Por falta de tempo a gente não conseguiu terminar, mas eu posso identificar, calcular esse k, quanto que é. Como? Usando as condições iniciais. Eu sei, né? Esse aqui é a solução geral, mas a gente vai calcular agora o k. Eu sei, né? Temos uma condição que em t igual a zero, a velocidade em t igual a zero é a velocidade inicial. Então, se essa é a solução geral, né? Então significa que quando o t vale zero, ou seja, quando t vale zero, a velocidade é vi. E aqui ficamos com k, e o t aqui é zero, então tudo isso aqui, 0 vezes tudo isso aqui vai zerar, esse aqui vai dar 1. Então o k vale vi. Então a solução geral vai ser v inicial é menos v quadrado l dividido entre rm vezes t. E pronto. É isso. E essa constante aqui foi chamada de tal, só que é o inverso de tal, né? Porque deve ter unidade de tempo, mas se vocês substituem isso aqui, mês com extremos com extremos, vai dar isso aqui. Então, a gente vai deixar dessa forma. Bom, é isso então. Neste problema temos que uma barra, né? A mesma ideia dos anteriores problemas, só que essa barra inicialmente está em equilíbrio, né? Repouso, não tem velocidade. Temos uma chave S, tá? Temos essa fonte externa que vai ser ligado depois, né? Quando a chave for fechada, tá? E aí vai passar uma corrente, né? Uma corrente. Então, quando a gente liga essa chave S, vamos ter uma corrente nesse sentido, devido ao E, certo? Beleza, então, olhem que interessante. Vai se estabelecer uma corrente aqui, que eu vou chamar só de IE, tá? IE devido a que provém causa da fonte, certo? Então, quando a corrente se estabelece aí, eu sei que existe uma força magnética que se calcula para um caso simples I vezes LV, né? E se eu usar a regra da mão direita, né? Que eu sei que, na verdade, isso deve ser escrito como em forma vetorial IL vetor V, né? L vai ser na direção da corrente e V está apontando para dentro do plano. Então, a força magnética, se vocês percebem aqui, vai dar como? É nesse sentido aqui, né? Esse vai ser o sentido da força magnética devido a essa fonte. Então vou chamar Fe, tá? Ok, esse é essa força aparece devido a que existe uma corrente que se estabeleceu. Beleza.
Mas, além dessa corrente, vai existir uma corrente induzida. Por que vai existir uma corrente induzida? Porque se existe uma força que está empurrando ou puxando a barra para a direita, significa que vai mudar a área. E se vai mudar a área, significa que vai existir um fluxo de campo magnético, uma variação do fluxo do campo magnético. E se existe uma variação no fluxo do campo magnético, existe uma fêmea induzida dentro da barra. Então, aí que a gente vai pensar qual que é a direção dessa fêmea induzida, né? Eu sei que o campo magnético está aumentando. Se está aumentando, o sistema vai reagir com a B induzida ao contrário, para dentro do plano. Não, para fora do plano, né? B induzido. Se essa é a direção do B induzido, então a única forma de que o I crie esse campo induzido tem que ser um I sentido horário, anti-horário, tá? Anti-horário. Como que eu sei disso? Pela regra da mão direita, tá? Se vocês associam esse I induzido com esse B induzido pela regra da mão direita, vocês vão ver que é assim de fato, tá? Então temos duas correntes e não só duas correntes, temos duas forças. Esse é o B induzido, tá? O B induzido. Temos duas forças. Temos essa força por causa dessa fonte e aqui temos uma força como é no sentido contrário ao I, a força induzida, né? A força, vamos chamar de induzida, é para fora. Seria uma força magnética, mas estou chamando de induzida para a gente diferenciar. Então temos duas forças, essa força para a direita e essa força para a esquerda. Beleza. Uma vez que eu identifiquei a relação das forças, posso utilizar a somatória das forças igual a massa vezes a aceleração. A somatória das forças é igual a quê? Então, o movimento é nesse sentido, porque, né, inicialmente a força maior, né, era esse aqui, porque quando se estabelece uma corrente e a corrente é bem grande já no início, e quando a FEM ainda está começando a ser criada por causa da aceleração da barra, cada vez o F induzido vai ser maior. Só que vai chegar a um ponto onde esse F induzido vai igualar esse FE, né? Vai se igualar, né? Então a corrente no momento vai zerar. Tá? A gente vai ver isso depois. Então vamos começar passo por passo. Vamos lá. Então esse aqui seria a somatória das forças. Como essa é a direção do movimento, eu sei que esse aqui deve ser positivo e esse aqui, a F induzida, deve ser negativo, mg. Eu sei que para a fórmula da força, né, desse aqui, eu sei que esse aqui deve ser igual a que I, mas não qualquer I, devido ao E, L, B, segundo essa forma, menos I induzido, L, né, a mesma distância, o mesmo B, mg. Então, aqui, olhem como eu tenho duas correntes passando pela mesma barra. Então, se eu tivesse analisado de outra forma, pensando, tem uma das duas correntes, então a corrente líquida que passa através dessa vai ser a diferença das duas. Então, vou chegar na mesma ideia aqui. Se eu fator o L e o LV, ficamos com esse aqui menos o I induzido. E olhem que interessante. O que a gente pensou, né? Temos uma corrente líquida que seria a diferença das correntes. Então, se eu pensar como essa, só se ele passar uma corrente e seria a corrente líquida, né? Então, seria a diferença das correntes. E a gente chegaria na mesma fórmula. Eu pegaria a corrente líquida, que eu vou chamar L, tá? Seria essa aí. Então, a força total sobre essa barra vai ser LB vezes essa corrente. Então, essa corrente é essa diferença dessas duas. Então, no final chegam na mesma situação, tá? O efeito de uma que vai numa direção e outra no outro sentido, sentidos opostos, está aqui já, no fato de a gente fazer a diferença, certo? Ok. Agora que eu sei como se comporta, não sei por que igual é a gravidade. Já estou cansado, deve ser por isso. Tá? Então, beleza, então,
Agora é só fazer os cálculos, né? Como esse I provém no causa desse E, então pela lei de Ohm, né, eu posso deduzir que I, vou fazer desse lado aqui, é igual a que o E, próprio E, dividido entre o R, tá? E esse I induzido eu não sei, mas eu sei que o induzido deve ser o E induzido entre R também, né? E eu sei que esse aqui, quando se trata de barras em movimento, é LVV, ou VLV. Esse EVLV, certo? Dividido entre R. Então eu já sei a forma desse e da forma desse. Então LV vai ser I R, né, menos I induzido, que vai ser BLV, dividido entre R, certo? Massa vezes aceleração. Eu posso fatorar um R, que ficamos com E menos BLV, igual a massa vezes aceleração. Ok. Tá. O que a gente tem agora? Nada, né? A única coisa agora é trocar esse A por derivada de B com relação ao T. E isso, de novo, é uma equação diferencial das mais simples, tá? Então temos o que? LB dividido entre RM, né? Que eu vou passar a dividir isso aqui. E o DT eu vou passar para esse outro lado, tá? E aqui temos um diferencial de B menos BLV, certo? Só para passar a dividir. Olhem que aqui essa é uma constante, se aqui é integral, então a gente integra em T e aqui integra em V. São integrais bem simples. Como todos são constantes, esse aqui vai ser LV RM T, né? E esse integral é bem mais simples do que parece. Não é nada difícil. A gente inclusive vai integrar aqui para, né, a praticar. Esse aqui eu posso chamar de U. Então U vai ser EVLV. Então se eu quero o diferencial de U, né, aqui diferencial de U, né, no lugar de diferencial de V, então eu vou derivar isso aqui com relação a V. Vamos ficar com menos VL derivado de V é 1, né? Então aqui ficamos com que diferencial de V é du menos LV, né? Só isolando o diferencial de V. Então temos LVRM T é igual aqui, né? Temos que temos diferencial de U que vale esse, diferencial de V, né, que vale esse aqui, que eu vou ir tirar o menos BL, tá? Vamos ficar com DU, diferencial DU. Esse aqui é integral e a gente sabe que isso é logaritmo natural de U, né? Logaritmo natural de U. Então temos LV RM T menos 1 LBL, né? Esse aqui falta os limites de integração, que vai ser... Não, a gente está sem limite de integração. Vamos a deixar em termos de uma constante de integração, então vai ser isso, né? Deixa eu ver. Vai ter que ser isso mesmo. Então vamos lá. T, né? T LV, né? Não necessariamente, gente. Podemos, sim, não precisamos de fazer mais uma constante de integração. Aqui eu poderia ter integrado de 0 a t, né? Porque pode ser qualquer t. No início começava sendo t até qualquer t. E aqui vamos começar da velocidade, inicialmente estava parado, até uma velocidade qualquer, né? Então estamos bem. Aqui vai ser de 0 a v. Melhor, porque trabalhar com constantes é difícil, tá? Não é difícil, é muita coisinha para fazer álgebra. Então, logaritmo de U a gente falou que a gente ia
chamar de VLV, evaluado entre 0 e V, tá? Então temos L, V, R, M, T, certo? Menos 1, V, L. Esse aqui, né? Eu vou já aplicar o propriedades de logaritmos. Logaritmo final, que vai ser E, L, V, L, V, né? Porque aqui esse aqui vai ser A quando a gente usar com 0, então vai ficar sobre E. Então ficamos desse outro lado L, R, M, T, que ficamos 1, B, L, logaritmo de 1 menos B, L, V sobre E, certo? Ok. Isolando, né? Isso aqui vai ficar, vou levar inclusive o negativo. Vamos ficar desse lado com B quadrado, L quadrado, R, M, T, logaritmo de 1 menos B, L, V entre E, certo? Agora a negativo aqui, né? Agora vou colocar exponente, todo mundo, exponencial, né? Então ficamos com E, V, L quadrado sobre Rm, certo? Pronto. Para os que não lembram, né? Porque eu vi que temos pessoal de muitas áreas. Quando eu tenho um logaritmo, por exemplo, se tenho assim, A igual a logaritmo de x, isole x, como que se isola? A gente aplica EA, né? Logaritmo de exponencial A, né? A gente usa um exponencial, né, dos dois lados e a gente eleva esses fatores em cima, né? Beleza? Esse aqui fica como está e esse aqui corta o E com logaritmo natural e ficamos com x igual a E elevado. Ou pensar assim, o logaritmo natural passa ao outro lado como E, assim, né? É uma forma talvez de decorar isso, tá? Então é isso que estou fazendo, tá? Bom, agora que a gente sabe isso, né? A maioria de vocês sabe, mas sempre tem algum que é de uma área que não tem muitas contas, então talvez esqueceu disso. Então, temos aqui, né? É isso aí, V, L, V, E. Isolando o V agora, vamos ter o quê? 1, né? Isso posso passar com positivo, esse aqui com negativo, esse aqui fica com 1 positivo e esse aqui B, L, T, R, M, tá? Tá faltando alguma coisa aqui. Não, sim, está faltando. Estou isolando o V, né? Então vai ser E dividido entre BL. Então esse aqui passa com negativo, o E vai passar a multiplicar, esses dois vão passar a dividir. Então vou escrever de forma mais bonita, porque isso aqui está bem poluído, tá? Aliás, desculpem pelo barulho, do lado de fora acho que estão trabalhando, não sei o que estarão fazendo, mas é sempre assim na sexta. É isso. Então é uma velocidade que depende do tempo, né? Nossa solução. Esse aqui é nossa solução para como se comporta o V. E olhem que interessante, gente. Temos então um comportamento exponencial. Parece negativo, mas não. O fato de o 1 estar presente aqui faz que se comporte assim, dessa forma. Então temos uma velocidade terminal. Quanto que seria essa velocidade terminal? Como que a gente saberia como calcular essa velocidade terminal, né? Esse seria o T. É o seguinte, a velocidade terminal seria quando T vai tender ao infinito. Então, se esse vai tender ao infinito, isso aqui vai ser infinito, como tem um negativo, vai ser 1 dividido entre um infinito, isso vai ser A. Então, para T infinito, o V terminal, que eu vou chamar VT, vai ser E sobre BL. Então, esse vai ser nossa velocidade terminal, tá? Então, tem uma velocidade terminal
a velocidade não será igual que o anterior caso, né? Nesse caso, a velocidade fica com a velocidade constante quando o tempo é muito, muito longo, tá? É porque essa força magnética ou induzida, né, reage por causa de que essa barra tem velocidade. Então, a velocidade aumenta um ponto, mas ela não vai aumentar infinitamente para frente, porque a energia que coloca a fonte aqui, a bateria sobre a barra, tem um limite, né? Então, nesse limite vai se igualar a força induzida. Então, vai causar um equilíbrio. E quando tem um equilíbrio, significa que a força induzida vai ser igual à força criada por esse aqui. Então, quando zeram, significa que a velocidade vai ser constante. Por quê? Porque por inércia vai continuar com uma velocidade constante, né? E pronto, é isso pelo menos para a velocidade. Agora temos que fazer o gráfico módulo da fêmea induzida em função do tempo. Da fêmea induzida. Aqui eu já coloquei inclusive as soluções, tá? Esse aqui, né, copiei. Eu espero que tudo esteja certo. A única coisa que eu chamei de L minúsculo nos meus cálculos, e aqui está com L maiúsculo. Ignorando esse detalhe, parece que tudo está certo. Tudo está certo. Beleza. Então, o que a gente tem aqui? Essa seria a velocidade. Olhem que já coloquei a velocidade terminal aí. O campo... Não, a fêmea induzida, como eu já falei, ele vai se igualar quando o tempo passe, quando o tempo seja muito longo. Mas quanto vai ser esse UE induzido aqui? Ela não pode superar esse E, porque o movimento dessa barra só existe só no início começou por causa desse E aqui. Então, o E induzido não pode superar esse E, porque esse que iniciou o movimento. Então, como esse iniciou o movimento, desculpe pessoal pelo barulho, então, como essa bateria, essa fonte começou o movimento, ela não, a fêmea induzida aqui não pode superar esse E. Então, é razoável pensar que o máximo da E induzido vai se igualar a esse aqui. E será que é isso mesmo? Porque aqui olhem que eu já coloquei como a resposta a isso. Mas como que eu determino isso? Fácil, gente. Eu sei, né, que o E induzido em uma barra, né, um trilho do jeito que a gente analisou um sisteminha dessa forma, a gente sabe que é VLV, né? E esse V depende do tempo. Então, como depende do tempo, eu sei qual que é essa dependência. É VL1 menos E menos VL. De novo, estou usando L minúsculo, mas tudo bem, né? A gente sabe. MRT, certo? Beleza. Essa seria a equação, né, que está inclusive escrito aqui, para o E induzido em função do tempo. Então, o E induzido vai se igualar quando o tempo seja muito longo, né? Vamos colocar inclusive aqui, para T que vai tender ao infinito, o E induzido, né, quando chega na velocidade terminal, esse aqui vai cortar com esse aqui, né, vai ser igual a quê? Esse aqui vai zerar, né, por quê? Porque infinito aqui, 1 dividido entre esse aqui, por causa de que esse negativo, você vai zerar, então vamos ficar com E, né? Então, para tempos muito longos, o E induzido vai se igualar a C, e de fato tem que ser assim, porque ela não pode ter uma energia adicional, porque o sistema quer, né? A energia provém de algum lado e essa se iguala. Beleza? Então é isso, pelo menos para o item B. Para o item C, está pedindo faça o gráfico da corrente em função do tempo. Detalhe, aqui está indicando a corrente, tá? A corrente. Então, como se trata da corrente, a gente vai pegar a corrente líquida, a corrente total, tá? Por quê? Porque não a corrente induzida ou a corrente criada por isso. Porque visto desde o exterior, se a gente colocar o amperímetro não faz a diferença entre a corrente induzida ou a corrente
da bateria? Não, ele vai medir uma corrente, e essa corrente líquida vai ser a diferença das correntes que a gente viu, né? Que era isso aí, que era I da fonte menos o I induzido. E pronto, era só isso, né? Eu sei que o I total, o I líquido, né, vai ser esse aqui. A gente sabe que é a fonte dentro. Esse aqui é o E induzido, né, que seria esse aqui, que seria E induzido, né, 1 menos E menos BL menos V quadrado, L quadrado, dividido entre MR T, certo? Ok, esse aí pelo menos é para o induzido. O induzido a gente tem que dividir entre R para que seja porque esse aqui é a força eletromotriz, certo? Esse aqui é a força eletromotriz, para que seja corrente dividido entre a resistência. Ok, se vocês veem aqui, eu posso distribuir esse fator aqui. Então vou ter um positivo, outro negativo, então vai cortar, e então a corrente líquida só vai ficar esse aqui negativo com negativo vai ser positivo, então vamos ficar E R menos BL LT M R, certo? T. E olha que se comporta como uma exponencial negativa aqui, uma exponencial negativa. Então bem longe não, para tempos muito longos, né, para quando t vai tender a zero, o que vai acontecer? Não, para quando t tende ao infinito, né, quando t seja infinito, tá? Seja a infinito, o que acontece? Esse aqui vai ser infinito, né, como um negativo, então vai ser dividido entre isso. Então o I total para esse caso vai ser A. Então bem uma distância, quando a barra estiver muito afastada, né, quando t seja infinito, a corrente vai ser A, então não vai ter uma corrente líquida. O movimento da barra só vai ser por causa da inércia mesmo. Então é interessante, né, ver que a corrente no final, né, da trajetória dele vai ser A, então não vai ter uma força magnética, porque se não tem corrente, o campo magnético não vai causar uma força, então a força vai ser zero. E de fato a gente concluiu que a força magnética induzida é igual à força criada por isso aqui. Então como não existe força, então também não existe corrente, então a corrente para tempos muito longos vai ser A. E pronto, né? E adicionei inclusive um outro item, né? Que seria, faça uma gráfica do módulo corrente induzida. Beleza. A corrente líquida em quem será, mas a corrente induzida ainda existe por separado, né? E a gente sabe que é igual a que? Eu sei que pela lei de Ohm, né? Que a corrente induzida, a corrente, esse é o D, acho que é D. Corrente induzida vai ser igual a fonte, né? Não, a fonte é a força eletromotriz induzida dividido entre o R. A força eletromotriz induzida é esse aqui. Então é basicamente pegar isso aqui e dividir entre R e acabou, não tem mais nada que fazer. MRT, certo? Então vamos analisar o que acontece. Então é uma exponencial dessa forma, né, que ele tem um limite, né, uma cota superior que a gente fala, para tempos muito longos, né? Se a gente faz esse t igual a t que tende ao infinito, então esse aqui vai ser A e vamos ficar só com isso. Mas olhem que interessante, a fonte, né, a fonte esse aqui dividido entre a resistência é a corrente. Então a corrente criada por isso aqui, que era no sentido horário, vai se igualar a outra corrente que é sentido anti-horário. Então as duas são iguais, como a gente tinha concluído aqui, né? A corrente total para tempos muito longos, né, para t que vai infinito, a corrente induzida vai ser igual à corrente gerada por a fonte. É isso. É muito interessante esse problema. Podemos fazer muitos tipos de variações, né? Inclusive, em lugar de colocar
a gente pode colocar inclusive uma força, de fato, uma força constante de F, tá? Que faria o mesmo efeito, né, de uma fonte, uma bateria, porque esse aqui se traduz em forma de força por causa da fórmula desse aqui. Mas se a gente trocar o E por uma força, exatamente funcionaria da mesma forma, só que em lugar de força eletromotriz, né, acho que era aqui, em lugar de esse aqui, a gente colocaria a força que estiver experimentando a barra, né, externa. Então, esse faz o papel de força, né, literalmente uma força, ou uma força eletromotriz, certo? E é isso, gente.